Olá, abençoados! Aqui Davi Rebolo e hoje quero compartilhar com vocês alguns códigos da prosperidade de Israel. De fato, poderíamos dizer que são os segredos da prosperidade dos judeus. Hoje eu quero enfocar isso para que nós possamos entender a riqueza que tem nesse país. Independente se um judeu ele nasceu na América, na Ásia ou até mesmo aqui em Sudamérica, ele sempre encontra uma forma para prosperar e se enriquecer. Então, podemos dizer que no mundo das finanças, os grandes líderes de mercado, os grandes cabeças, os grandes influenciadores dos modelos de negócio a nível global hoje em dia, aunque talvez muitos deles tenham a bandeira, é americano, é europeu, mas a nacionalidade dele por etnia, por cultura, por maneira de pensar, são judeus. Quais são esses segredos? Bem, antes disso, se você ainda não seguiu o nosso canal, é a ocasião para você fazer. Lembre que eu preciso da sua ajuda, a sua curtida, o seu compartilhar, tudo isso nos ajuda no engajamento e nós podemos também, principalmente os comentários de você, nós usamos isso para entender se estamos sendo efetivos ou não e assim podemos construir um melhor conteúdo para vocês. Obrigado mesmo, tá? Quais são os segredos, então, dos judeus? O primeiro grande segredo deles é a mudança de mentalidade. Dizendo assim, parece que não é um segredo só deles, mas sim é. Deixa eu te contar uma história. Como nasceu e como surge o povo judeu? Bom, o nome judeu é um nome comercial para nós porque nós pensamos que eles são todos descendentes dos judeus, mas na verdade judeus é uma parte dentro, digamos, da família dos reis dentro da nação israelita. Então, vamos usar o nosso termo aqui agora, mudar judeu, por Israel, porque Israel é o nome do país. Na nossa língua, né, português, espanhol, na língua dos países, não tem muito sentido. Israel para nós não significa nada, a não ser uma bandeira de um país e um lugar geográfico de uma nação. Mas na língua dos judeus, em hebraico, né, a palavra Israel significa príncipe. Então aí vem o primeiro código, que a mente deles não pensam como israelita, eles pensam como príncipes. Porque se eles estão falando no seu dialeto, quando você pergunta, em que país você mora? Eu moro no país dos príncipes. Quem é você? Eu sou um príncipe. Você dá conta? Então já começa com a geração de mentalidade com o nome do país, o nome da nação. E esse nome, a história dele, vem de uma mudança de nome que, segundo as escrituras, que é de onde vem este código, verdade? O nome surge não por uma pronúncia de sílabas, por uma criatividade humana, mas sim por um assinamento divino. Um dos patriarcas de Israel, dos fundadores, dos originários desse povo, antes de que se tornasse a nação, ele se chamava Jacó. Tá? Jacó, em hebraico, significa aquele que arrebata, aquele que toma, aquele que alcança, aquele que agarra, que se aferra de algo. E diz que esse homem teve uma experiência através de um sonho, e no sonho ele viu que havia uma porta que conectava o céu com a terra e que havia anjos que subiam e desciam. E diz que ele escutou uma voz que falou para ele e disse, você não vai se chamar mais Jacó, senão Israel, que significa príncipe com Deus. A partir daí, este homem vem ser depois o pai das primeiras famílias, dos primeiros moradores do que hoje nós conhecemos como Israel, e a partir daí vem toda a descendência dos judeus. Agora, preste atenção aqui. Eu falei de 3 códigos de prosperidade. O primeiro deles é a identidade. Se você pensa, o nome Jacó e o nome Israel são totalmente opostos. Por quê? Porque Jacó significa aquele que se esforça, aquele que se alcança, aquele que toma, que agarra. Ou seja, estamos falando de um esforço, de uma técnica, de uma perícia, de uma habilidade, de uma vontade da pessoa. Se você coloca num paralelo, né, e coloca todas essas características, e do lado você coloca príncipe, você vai ver que as coisas não são iguais, porque um príncipe ele nasce, ele não se faz. Um príncipe ele não está alcançando, agarrando, ele herda. Então veja a mudança. Primeiro é uma pessoa que se esforça, que alcança, que tem que fazer um sacrifício por alcançar algo. O outro não, ele já se sente abençoado, ele já se sente prosperado, ele já se sente livre, porque ele já nasce num empoderamento interno, porque ele se considera ou sabe que é um príncipe, um israelita, um judeu. Então, essa concepção, talvez seja até estranho o que eu vou falar aqui, mas neste contexto você vai entender.
É diferente uma pessoa que está lutando para alcançar uma identidade que aquele que é afirmado por seus pais desde o momento de nascença, que dizem, você é grande, você é forte, você é próspero, você vai fazer coisas grandes, você vai ter a melhor empresa, ou vai ser o melhor esportista, ou vai ser o melhor cientista. Né? É totalmente diferente. E essa cultura existe na atmosfera dos israelitas. Eles sabem que foram destinados a ser cabeça. Então, em qualquer lugar que eles assumem, eles não estão pensando, oh, poxa, se eu estou entre os 10 primeiros, os 10 melhores, se eu ocupo um dos 3 lugares, vai estar muito bem. Não, para eles é um fracasso. Eles querem ser o primeiro. Eles querem ser aqueles que são cabeça dos cabeças. E isto é a diferença. Porque a prosperidade, a riqueza, ser um empresário, ser um empreendedor, tem que ter essa mentalidade afiada de você querer ser o primeiro. Ainda quando você não consiga, né? Ainda quando todavia leva um processo, e você sabe que você não vai se tornar o primeiro na comunicação ou primeiro em tecnologia, mas no seu mercado, no seu segmento, no seu lugar, mesmo que você não seja o criador dessa tecnologia, você não é o criador do Apple, né? Aunque também detrás do Apple tudo é judeu. Mas você não seja o criador, você é o distribuidor local, mas você quer ser o melhor dos distribuidores. Você dá conta? Essa é a mentalidade que traz a prosperidade. Então, qual é o primeiro código que você deve anotar, registrar e marcar no seu coração? Se você quer a prosperidade dos judeus, você tem que ter a mentalidade do judeu, ser o número 1, ser um conquistador, ser alguém que nasceu para vencer, para cruzar as fronteiras, cruzar os destinos e que não aceita ser segundo, que não se conforma com ficar entre os melhores. Você luta por aperfeiçoar, porque sua concorrência, sua competição não é com o mundo, é com você mesmo. E você não se aceita de saber que você pode melhorar algo e todavia você não o fez. Este é um segredo importante, mas não é único. Existe um segundo segredo que torna todos os judeus eles muito, muito grandes e prósperos. Qual é? A mesma história que nos fala sobre como surgiu Israel diz que houve uma mudança na forma dele trabalhar, na forma dele desempenhar essas funções. Diz que Jacó, ele ingressa, né, a trabalhar com um parente, com a pessoa que depois, ele, ao final, termina se casando ali e formando família. Mas ele era um assalariado, ou seja, ele recebia um pagamento por o trabalho de uma jornada de trabalho. Né? E chega uma hora que ele faz um acerto com esse homem que já era o seu sogro e começa a receber uma porcentagem do trabalho. Então, tecnicamente, na Bíblia, quando fala de muitos códigos de riqueza, falaremos em alguma outra série de Salomão, Davi, homens que alcançaram grande riqueza de bilhões convertido ao valor de hoje. Jacó é o primeiro modelo na escritura, na história dos judeus, como empreendedor. Ele sai de um assalariado para se tornar um empresário, que recebe uma porcentagem do lucro da empresa. Vou mostrar para vocês deste jeito. Jacó diz que ele recebia sempre o salário. E que é o salário? Bom, talvez você não entenda a etimologia da palavra, de onde vem isso que é uma palavra universal hoje na nossa língua. Salário significa aquele que é pagado com sal. Escutou bem? Sal, cloruro de potássio, né? Ou seja, é isso que a gente usa para salgar a comida. Antigamente não havia moeda, não havia dinheiro, não havia nenhum sistema bancário, digamos assim. Então, como as pessoas cobravam? As pessoas faziam um trabalho e você não tinha como pagar, então você dizia, leva uma ovelha, leva verdura, leva farinha, e você pagava com aquilo mesmo que você estava produzindo. Então ficava difícil, porque, poxa, para levar um monte de galinha, uma ovelha de um lugar para outro, ficava difícil para fazer a troca disso por outras coisas. Então, a primeira moeda de intercâmbio se tornou o sal. O que significava? Uma pessoa trabalhava durante um dia e davam para ela um saquinho. Na verdade, na época, suponhamos que fosse 4 quilos de sal. Trabalhou todo dia, toma, leva isto. Pagavam 4 quilos de sal para ela. Né? Uma medida, ela recebia um salário, um saquinho com 4 quilos.
Então era muito mais fácil, em vez de levar, sei lá, uma ovelha ou galinhas, ele levava vários saquinhos de sal pelo trabalho da sua semana. E chegava no mercado, dava o saco de sal e comprava o que ele precisasse, se fosse roupa ou qualquer outra coisa, certo? Então a primeira moeda, aunque não se chamava moeda, de troca era o sal. Então o que significava isso? Que de acordo com um trabalho que a pessoa fazia, fosse na construção, na parte de agricultura ou no comércio, pagavam a ele ou chegavam no trato a um acordo de pagar com certa quantidade de sal. Então ele estava amarrado a uma tarefa, um salário, uma tarefa, um saco de sal. Então, daí vem o nome até nosso dia de salário. O que estamos falando aqui? Que mais de 80% da população a nível global todavia está lá em torno do ano 1500 antes de Jesus, recebendo salário. Ou seja, recebendo uma medida por um acordo de fazer certa tarefa. Mas veja aqui como, em parte, não estou falando algo social, estou falando só um cálculo matemático. Isso é injusto, porque você faz um trabalho, faz uma tarefa, certo? Para uma pessoa, e essa pessoa ganha com a tarefa que você fez, com o serviço que você fez. Vamos supor que ela te paga R$100, né? Mas ela ganhou R$5.000. Ok, bom, o investimento dele, ele ganhou 5.000 e você ganha 100. Mas agora você faz a mesma tarefa e ela, em vez de ganhar 5.000, ela ganha R$10.000 com aquela tarefa. E você sai ganhando o mesmo. Então, independente de quanto o outro ganha, você sempre está preso à sua medida de sal. Você dá conta? Então não tem motivo a você. E é injusto porque quanto mais o outro segue ganhando, você não tem participação, porque você se amarrou num contrato. Então se tornou justo. Jacó mudou esse conceito e falou, sendo o primeiro empreendedor. Ele disse, olha, eu vou trabalhar para você, vou dar o melhor, mas você não me paga salário, você não tem nenhum compromisso comigo, só me dê uma porcentagem daquilo que eu vou fazer para você, do lucro, digamos, do empreendimento, eu fico com tal parte e os demais são todos seus, tá bom? E o cara olhou e disse para ele, olha, não sai o número, você vai perder dinheiro para mim. Você vai perder dinheiro porque agora você tem algo que é seguro, você tem uma forma de ingresso, você sabe que chova, me vá bem, me vá ruim, você tem o seu salário. E agora você vai perder essa segurança? Está soando isso algo conhecido para você ou não? E Jacó foi isso, não, eu prefiro o risco, não se preocupa, está tudo bem, se eu não ganhar, não ganho, mas se eu ganhar, está tudo certo. Então, essa é a segunda mentalidade do judeu. O judeu não trabalha com salário. Ele quer uma porcentagem. Me diga quanto eu vou ganhar. O quanto eu vou ganhar do judeu nunca vai ser para você, me pague 1.000, me pague 2.000. Você não conhece judeu que cobre por hora. Ele vai sempre te pedir, eu quero uma participação dos lucros. Eu quero uma participação dos ganhos. Se não tem, está tudo bem, eu perdi meu trabalho, meu esforço. Mas eu acredito no seu trabalho e eu acredito que eu vou fazer gerar riqueza para você. E eu quero uma participação. Então, se você quer prosperar de verdade, mas você quer entender a riqueza, não me fale de que você está recebendo um salário. Uma pessoa diz, eu cobro 40 reais por hora, certo? E vem outro e diz, eu cobro 500 reais por hora. Então, um é uma pessoa comum e o outro é um super profissional que cobra 500 por hora porque fez faculdade, sei lá, e cobra mais caro. E aí, poxa, estou feliz, olha, aquele cobra 40 reais, estou com 500 reais cobrando por hora. Mas todavia você está preso. Independente de quanto o outro ganhou, pelo serviço que você fez, você só ganhou 500. E de pronto você conhece outro que cobra 5.000 reais por hora. Então o cara está mais alto que você, mas todavia está preso num salário. Agora veja a diferença. Quando você diz, não importa se eu cobro 40, 50, eu quero o 1%, eu quero o 0,5%, eu quero o 3%, o 8%, o 10%, sei lá quanto, né? Então, aí significa que se Deus te prosperar, se você se esforçar e essa empresa crescer, você é um sócio dela sem estar no contrato social. Porque isso que é, na verdade, quando você, por exemplo, é um vendedor de uma companhia e cobra uma comissão, ou é um agente distribuidor. Você não está no contrato social, você não tem herança, não é dono da maquinária, do investimento, mas é como se você fosse sócio sem risco, porque você só ganha daquilo que está sendo vendido. Você dá conta? Sem as garantias e tudo demais. Então, a mentalidade dos judeus
não é só ter uma identidade por dentro que eles são prósperos, senão que encontrar o caminho da prosperidade através do empreendedorismo. E esta é a maior chave. Todos eles são seus chefes dos próprios negócios ou trabalham com porcentagem. Qual é a terceira? A terceira e última que eu vou dar para vocês aqui hoje da prosperidade dos judeus. E esta é muito importante que você entenda, porque pode causar confusão, mas você não vai se confundir, você vai entender perfeitamente o que eu vou te explicar. Eles sabem exatamente a hora de entrar para o negócio, de se tornar empreendedor, e sabem a hora que tem que sair. Você escutou bem? Em todo negócio que se começa, que se inicia, ele tem um ciclo de vida, um ciclo de alta produtividade, de alto crescimento. As curvas vêm, daqui a pouco ela pega uma acelerada, mas chega uma hora que freia. E a maioria da vida dos produtos, né, isso está estudado e tem um monte de teorias sobre isso. De acordo à velocidade com que sobe o crescimento, a demanda desse produto, desse serviço, depois ela faz uma mesa, ela faz uma reta, ela subiu e faz uma mesa que ela permanece por um tempo e depois a queda. É inevitável, porque tudo passa de moda, tudo termina. Então, o judeu tem a perícia, não só de entrar no negócio, ele sabe exatamente quando sair. E muitas vezes ele sai de uma companhia, poxa, caiu o negócio, estava as vendas maravilhosas, estava na bolsa de valores muito cotizado, agora saíram os judeus dali e afundou a empresa. Não é que afundou porque o judeu saiu. Se ele ficasse na empresa mais tempo, afundava junto, porque já terminou o ciclo. Eles têm esse faro, esse olhar profundo de saber quando termina uma coisa. De onde eles aprenderam isso? A história diz que Jacó, Israel, o primeiro judeu, digamos assim, no nosso contexto, ele trabalhava nesse empreendedorismo e recebia. Diz que em uma hora ele estava muito rico, tinha muito gado, animais e tudo, e ele falou para a mulher, vamos embora, vamos fechar o nosso negócio aqui, porque eu quero ir para voltar para minha terra e quero levar minha riqueza para lá. E a mulher confrontou ele, como você vai deixar este negócio que está próspero, que temos riqueza, veja como tudo que nós temos aqui, você vai parar isso que está ganhando dinheiro todo dia, todo ano, para ir embora por algo que você não conhece, que você não sabe que vai encontrar? De uma forma alegórica é isso que ela falou para ele. E sabe que ele disse, olha, a prosperidade não é porque estamos aqui, é porque eu tenho os códigos, eu tenho ideias, porque eu recebi uma inspiração, eu recebi um sonho de Deus que me ensinou como eu podia prosperar. E agora é o tempo de eu ir embora e voltar para a minha terra. Então, ele vai para o outro lugar e veja aqui, isto é importante, eu não sei quanto você vai entender da riqueza da prosperidade do judeu nesta expressão que eu vou te dizer. Quando ele estava ali, ele estava debaixo da patente da grande corporação que era seu sogro. E tinha vários que trabalhavam para ele e debaixo das asas do seu sogro, ele tinha a sua empresa e seu gado, seus animais, seus escravos ou serventes ali, trabalhadores, tá? Mas ele estava debaixo de uma grife, de uma marca, de uma companhia. Quando ele sai dali, ele não vai ter essa patente, mas ele vai ser alguém que é disruptivo, que começa de novo e que vai criar a sua própria marca. E é lá onde ele forma o país, a nação de Israel, através de seu descendente. Se ele tivesse aqui, ele ia ter a marca, a grife do seu sogro. Mas lá ele colocou e estabeleceu o seu próprio nome, por isso a nação não é a nação de Madian, de qualquer nome aí, antigo, de Jetro, de qualquer nome, não. É a nação de Israel. Leva o seu nome por quê? Porque não havia outro por em cima dele. Ele era a cabeça. Ou seja, ele é o criativo que originou uma marca, uma patente, um nome, um legado. Veja se não é extraordinário isso. Então, quando um empreendedor judeu, ele vê que o negócio dele está crescendo, ele não fica acomodado, poxa, meu negócio, eu sou o rei, meu negócio não vai acabar mais. Não, ele fica olhando. Será que todavia é o tempo de continuar ou tenho que olhar algo mais? E o algo mais que ele olha não é algo mais pequeno. Não é, vou me aposentar, não. Ele está olhando aonde ele investir, aonde ele começar algo de novo, porque ele sabe que ele tem o potencial para construir algo ainda mais forte e mais poderoso que o que ele tem. Então ele sai na hora certa, e isso é importante, porque existe muita gente que empreendeu um negócio e depois fracassou,
Diz, poxa, se o negócio estava bem, por que ele fracassou? Por que ele termina? Porque ele segue insistindo em algo que terminou o ciclo, que parou a prosperidade, que a estação foi embora e ele segue insistindo, não, se eu antes ganhava dinheiro, eu vou continuar nisso. Pare de dar murro contra a parede. É um momento, talvez, de você entender, será que o que eu estou fazendo, devo permanecer aqui ou é a hora de eu mudar o meu negócio? Estas são as três sacadas principais, os três códigos principais dentro de um contexto de prosperidade de Israel para falar do início, da origem desse povo. Qual é o resultado disso? Os israelitas, até o dia de hoje, eles geram filhos que têm identidade. Quando eles tomam os seus filhos, eles começam a falar desde criança e apontam para eles coisas grandes. Treinam eles, capacitam a mentalidade para que eles pensem em coisas grandes. Em segundo lugar, todo judeu é empreendedor, todo judeu é empresário. Um judeu não vai trabalhar para alguém, não sei se você conhece da cultura, mas ele não vai trabalhar para outro judeu. Quando ele vai para um judeu, ele fala isso, olha, eu quero aqui que você me ajude neste tempo, e o judeu diz, tá tudo bem, eu vou te ajudar, você vem aqui, vai receber uma comissão do meu trabalho, mas eu vou te ajudar você a abrir a sua empresa, porque eles são algo que nós chamamos lá fora, na nossa língua tem sentido, eles são uma comunidade, uma coletividade, que significa uma comunidade, que significa nós somos um grupo que estamos juntos e trabalhamos para o mesmo propósito e objetivo. Então, um judeu ajuda outro a se tornar um empresário, um empreendedor. E terceira coisa que eu disse para você, eles sempre sabem quando termina um ciclo, passam os dados e vão para outro. De fato, eles fazem isso a diário na Bolsa de Valores. Eles sabem quanto tem que vender, quanto tem que comprar, quanto tem que vender, quanto tem que comprar. Saem de uma companhia e investem em outra. A minha pergunta para você é, dos três conselhos que eu estou dando aqui, qual deles você acredita que é o mais importante para você? Comece por aí, trabalhe nisso e te vejo, porque amanhã a história não vai ser só do judeu, vai ser a história da sua prosperidade.